Como a maioria dos meus projetos, esse aqui tem uma historinha por trás. Eu costumo em julho passar uns dias em Monte Verde, e como outros lugares turísticos, lá tem um monte de lojinhas, e essas lojas vendem não só produtos locais, mas traquitanas diversas. Então foi lá que eu encontrei aí essa charmosa caveira aí, e me veio logo a ideia de colocar uns LEDs nos olhos e mais alguns efeitos especiais, e com isso nasceu aí esse projeto aí de Dia das Bruxas ou de Halloween. Cola aí para ver como é que eu fiz isso. Então aí quando chegou aí agora o Halloween, né, o Dia das Bruxas, eu resolvi fazer rapidamente o projeto, não deu nem tempo de fazer um acabamento muito completo. Esse basicamente tem dois funcionamentos, digamos assim. Um é se não tem ninguém perto, ele pisca fracamente aí os LEDs, olha lá, está ele piscando de novo, e aleatoriamente ele faz alguns barulhos aí, certo? Agora não fez nada, agora há pouco vocês resolveram, tinha uma voz misteriosa aí falando, certo? E se alguém chegar mais perto, ele vai acender os LEDs para valer e vai falar ali. Dá uma olhada aqui como é que isso foi feito, agora ela está desligada. A parte aqui dos olhos são dois LEDs RGB, daquele tipo endereçável. Tem ainda aqui um terceiro, certo? Que a ideia era iluminar aqui a parte de baixo aqui da caveira. Não está funcionando muito bem, a intensidade não ficou legal. Vamos abrir aqui com cuidado a caixa. Ok, está aqui a caveira, saiu. Vamos ver agora o que tem aqui dentro dessa caixa. E não tem assim muita coisa, nada muito espetacular. Que nem eu disse, a ideia era fazer um projeto rápido. Que tem um alto-falantinho. O alto-falante foi escolhido por um tamanho que coubesse dentro da caveira, mas eu acabei, para uma parte mecânica, a parte que eu me atrapalho, eu acabei não botando lá. Está tudo montado aqui no protoboard. Pensei em vários possíveis sensores aí para ativar. Eu acabei usando um sensor de distância. A desvantagem dele é que ele é meio grande demais, não dá para colocar dentro da caveira de uma forma discreta, né? Então tem que ficar na base aí. O que eu estou usando aqui como cérebro é um Xiaomi RP2040. Além disso, eu tenho aqui um módulo MP3, né? Essas coisas todas eu já brinquei antes, né? Eu já brinquei antes com o módulo MP3, com o sensor. Então é só uma questão de interligar eles aí e fazer o software, né? Além disso tem também os LEDs, né, RGB endereçáveis. O software, nós vamos ver daqui a pouco, foi feito usando o MicroPython, né? As interligações não tem muito segredo. Basicamente, quer dizer, esse sensor aqui ele tem que receber a alimentação, né, mais 5 e o Terra. Ele tem um sinal de entrada dele que ele chama de trigger, que vem aqui de um I/O, e tem um sinal de eco que eu pego e reduzo ele de 5 volts para 3,3 com 2 transistores e vem parar também aqui no meu Xiaomi. O comando desse módulo MP3 é através de uma serial. No caso eu não estou botando RX-TX, estou só transmitindo de lá para cá. E tem um outro sinal que eu pego no módulo MP3 para saber quando ele acabou de tocar a música. Então do ponto de vista de hardware, é um hardware bem simples, né? Não tem muito segredo. Os LEDs RGB, né? Só terra, alimentação e um sinal de controle. Então a parte aí principal é realmente no software, que é o que nós vamos ver agora. Então vamos dar uma olhada aqui no Tony, né? No editor aqui do MicroPython, como é que foi feito aqui esse código. Tem aqui alguns imports, né? Para chamar algumas bibliotecas. Eu defini aqui as minhas conexões. Essa parte aqui de efeitos sonoros, vocês vão ver que no MP3 eu uso um número para selecionar qual é o arquivo que eu vou tocar. Então eu tenho aí arquivos para fazer aquelas vozes esquisitas, para fazer a risada, tem um trovão, e tem um que eu chamei aqui de um efeito, é um som aí diferente aí. Então a parte do MP3 eu tenho aqui uma classe para tratar ele, certo? Na hora que eu for inicializar ele, ele vai inicializar a minha UART.
vai preparar também o pino, que indica se está trabalhando ainda o tocador de MP3, e monta aqui o buffer do comando. Esse modo MP3, ele espera pela serial um comando com certo formato aí. Para enviar os comandos, tem aqui um outro método, certo? Que completa aqui esse buffer de comando, né? Coloca o comando, ele pode ter o parâmetro aí, são 2 bytes de parâmetro, tem um checksum bem simplinho aí, e depois tem que ser enviado pela serial. Então, na inicialização do módulo, ele vai enviar aí 2 comandos, tem um comando para definir o volume e um comando para selecionar a equalização. Eu escolhi aleatoriamente a equalização pop. Fora isso, os métodos que tem aqui é um método para tocar uma faixa, então dado um número aí, ele vai enviar o comando e depois ele espera aí por até 3 segundos ele começar a tocar isso. Tem um outro método aí para esperar ele acabar de tocar, fica testando aquele pino que indica se o MP3 está tocando música, e tem também um método para abortar a música que está sendo tocada, é só enviar um comando. Na parte do sensor, eu estou usando aqui o PIO, o Program I/O, para comandar o sensor. Tem no meu blog uma explicação detalhada de como é que isso aqui funciona, mas o fato é que para esse sensor aí, o que precisa fazer é enviar um pulso de 10 microsegundos e depois esperar esse pulso aí vai para baixo, depois ele vai passar para o nível alto, e aí tem que pedir quanto tempo que ele fica em alto, esse pulso de eco aí, e é desse tempo que ele demorou que a gente vai determinar aí qual é a distância, sabendo qual é a velocidade aí do som, né? Então, de novo, eu fiz uma classezinha para facilitar isso, então a inicialização, ele aloca aí uma máquina de estado para rodar esse programinha aqui do PIO, inicia os pinos de trigger e eco, e o que mede a distância, no fundo, ele dispara lá a PIO, espera ela acabar, aí pega o valor lá que sobrou, o que sobrou é o final é o que sobrou da contagem, e aí com isso eu termino o tempo e faço a continha usando aí a velocidade do som e levando em conta que o som está indo e voltando. Tem que dividir por 2 para obter a distância. A parte dos LEDs eu usei a biblioteca NeoPixel, que faz parte do MicroPython. No meu caso eu tenho 3 LEDs ali RGB. Então aqui é fácil, inicializo o MP3, inicializo o sensor. Essas minhas classes aí dão a infraestrutura que eu preciso, aí é só botar uma certa lógica. Eu considero que tem alguém perto quando a medida retornada pelo sensor é menor que 40 centímetros, certo? Para piscar os olhos, o que eu faço é ir acendendo. Eu usei só o vermelho aí dos LEDs, né? O LED RGB, mas virou só R. Então eu vou acendendo aí os LEDs e depois apagando eles, certo? Essa biblioteca aí, no fundo, ela devolve algo que eu uso como se fosse uma matriz, onde cada posição aí corresponde a um LED, e cada posição é aí um tuple, né? São 3 valores aí que são a intensidade do R, do G e do B. E depois que eu monto isso aí, eu tenho que chamar o LED write para essa programação ser efetivamente enviada para os LEDs. Para acender para valer os LEDs, eu de novo vou acendendo gradualmente, porém aí eu vou até um valor maior e depois eu não apago. Para apagar esse efeito depois, e o apagar não é gradual, simplesmente pego e coloco a intensidade para 0 aí de todo mundo. Para facilitar aqui um pouco, eu fiz aqui um métodozinho para determinar um tempo aleatório entre o mínimo e o máximo. E aí chega aqui no programa principal. Eu começo com os LEDs apagados e eu determino aí um tempo de ação, que inicialmente eu coloco a hora atual. Isso é só para ele dar uma piscadinha assim que eu ligo para eu saber que está tudo funcionando. E aí eu testo se tem alguém na frente ou não. Se tiver alguém na frente, ele vai fazer a rotina de assustar, que basicamente para se estivesse tocando algum MP3, ele acende os LEDs, vai tocar a risada, né? Depois espera ele acabar de tocar a risada, aí ele põe um tempo aleatório, aonde ele vai aleatoriamente tocar ou a risada ou o trovão, certo? E vai ficar fazendo isso até que saia a pessoa da frente. Quando sai da frente, ele para de tocar a música,
apaga os LEDs e volta a definir um tempo aleatório. Se não tem ninguém na frente, aí quando atingir o tempo aleatório, ele vai simplesmente piscar os LEDs e aleatoriamente também tocar as vozes. E aí liga de novo aí o tempo aleatório. Então um programinha relativamente curto, não tem muito truque aí não, coisinha simples. Graças ao MicroPython fica bastante fácil de fazer um programa desse tipo. Ok? Então é isso.